Sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do canal Eu Sou Feliz por Ser Católico. Um abraço fraterno aos nossos patrocinadores e apoiadores de sempre e que constam no vídeo e na descrição, e aos canais parceiros que nos retransmitem, em especial a Missa Tridentina em Brasília, DF e o Provida Brasília. É importante lembrar desde já que na página eusoufelizporsercatólico.com é possível acompanhar as novas postagens e todas as nossas redes sociais. Em breve, a loja virtual estará disponível para aqueles que desejarem comprar livros e acessórios baseados na fé bimilenar da Santa Igreja Católica, sem os erros da heresia modernista. Nós vivemos tempos sombrios, uma crise horrenda assola os corredores daquelas que deveriam ser as nossas instituições mais sagradas. O modernismo, a heresia das heresias, usurpou estruturas e espalhou o veneno do indiferentismo pelo mundo. Mas nós, o pequeno rebanho fiel à tradição de 2000 anos, sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira Igreja de Cristo. As estruturas físicas estão tomadas, mas pertencem à verdadeira Igreja e aos verdadeiros católicos. Essa estrutura física nos pertence de direito, ainda que não o ocorra de fato. Na Quinta-feira Santa, dia do lava-pés e da instituição da Sagrada Eucaristia, nós saímos da Quaresma e voltamos os nossos olhos para o momento mais alto, mais terrível e mais santo de toda a história humana, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de avançarmos, meus irmãos, uma advertência urgente e necessária nesses tempos de frouxidão. A Sexta-feira Santa não é dia de banquete, não é ocasião para se servir bacalhau, salmão ou qualquer iguaria refinada, comendo melhor do que nos demais dias da semana. Isso é um escárnio, uma farsa que zomba da paixão de Cristo. O verdadeiro espírito desse dia é o jejum rigoroso, a abstinência real, a mortificação da carne e o recolhimento profundo. Transformar a Sexta-feira Santa num dia de glutonaria católica é negar na prática o que celebramos na teoria. Mortifiquemos o corpo como nosso Senhor Jesus Cristo se mortificou por nós no Calvário. Este episódio tem o apoio e o patrocínio de Melhor de Comprar, Obrima, Hot Idea, Companhia da Nutrição, Candangada, Precatórios DF, O Direito Brasileiro é Feminista, Missa Tridentina em Brasília, Provida Brasília, Fitness Girl, Emusa, Democracia, o Deus que falhou. Visite nossos apoiadores e patrocinadores nos links exibidos e existentes na descrição. Diferente do episódio 2, no episódio de hoje não faremos apenas uma meditação. Faremos uma defesa contundente da verdade histórica e teológica do julgamento do Calvário e vamos desmascarar as mentiras que a Igreja Conciliar pós-Vaticano II inventou para agradar aos inimigos de Deus e que você provavelmente segue sem pestanejar. A ignorância de muitos e o pecado mortal da inconsideração mantém o reino do anticristo na terra. Pegue o seu terço, preste muita atenção e acompanhe conosco esse itinerário de dor e de fé. No domingo de Ramos, o povo recebeu Jesus em Jerusalém em festa. Os judeus cortavam ramos de árvores, estendiam seus mantos e gritavam, como diz São Mateus 21:8, Hosana ao filho de Davi. Estavam
extasiados com os milagres e com a esperança de um Messias guerreiro que os libertasse de Roma. Imaginemos ver Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém. Como nos lembra o grande doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, em suas meditações para a Quaresma, o mundo muda num instante o Hosana em Crucifique. O santo nos adverte que somos muito insensatos quando, por um aplauso do mundo ou por conveniência, nos expomos ao perigo de perder a alma. Essa drástica mudança ilustra a miséria da natureza humana decaída. Serve de alerta perpétuo para que nós não façamos o mesmo. Não podemos nos acovardar e nos agrupar com os hereges, aceitando ritos protestantizados e o falso ecumenismo, pois isso seria negar a Cristo e pedir novamente a sua cruz. Porém, vejam como o coração humano, sem a graça santificante, é pobre e manipulável. Em questão de dias, aquela mesma multidão seria inflamada pelas lideranças religiosas para exigir a morte do Salvador. A conspiração contra Cristo não foi um acidente de percurso. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas, que seriam hoje o equivalente a bispos e teólogos, formavam uma elite muito bem estruturada. Eles detinham o conhecimento da lei, mas os seus corações estavam cegos. Eles temiam o povo, mas não temiam a Deus. Jesus era para eles um delinquente, uma ameaça ao seu status quo e ao seu poder político. E para realizar o maior crime do universo, o deicídio, o inferno precisava de uma oportunidade longe dos olhos da multidão, e encontrou essa porta escancarada na alma de um dos 12, Judas Iscariotes. Lembre-se do banquete em Betânia. Maria Madalena, em um ato de supremo amor, ungiu Jesus com um perfume caríssimo. E qual foi a reação de Judas? Uma indignação disfarçada de justiça social. Judas criticou o gasto, dizendo que o dinheiro deveria ir para os pobres. Mas Jesus defendeu Maria Madalena. A repreensão de Cristo feriu o orgulho de Judas. O ressentimento, o ciúme e a inveja escancararam a sua alma, e Satanás entrou nele. Judas caminhou nas sombras até o sinédrio e selou o seu destino. Mateus 26, versículo 15, relata a negociação infame, abre aspas, que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, fecha aspas. 30 moedas de prata, o preço de um escravo. A alegria das autoridades judaicas ao fecharem esse acordo foi uma alegria satânica. Enquanto a traição era maquinada, a luz do mundo instituiu a Santa Missa. No cenáculo, antecipando seu sacrifício cruento da sexta-feira, Cristo nos deu seu corpo e seu sangue na última ceia. Após a ceia, Jesus vai ao Getsemane. O peso dos pecados de toda a humanidade e a dor da ingratidão que ele sofreria por parte dos judeus, dos pagãos e dos falsos católicos no futuro esmagaram tanto a humanidade de Cristo que ele suou sangue. Lucas, capítulo 22, versículo 44, atesta: o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Fecha aspas. É na escuridão do Monte das Oliveiras que Judas chega com uma multidão armada. Com um beijo profano, ele entrega o Filho do Homem. E aqui, meus irmãos, começam as abominações jurídicas que o tribunal religioso dos judeus cometeu. O julgamento de Jesus Cristo perante o Sinédrio foi a maior farsa judicial da história. Um tribunal de exceção onde todas as regras da lei mosaica foram pisoteadas pela sede de sangue. Prestem muita atenção nessas ilegalidades, baseadas no próprio direito hebraico, a Mishnah. Primeiro,
era terminantemente proibido realizar julgamentos capitais à noite ou de madrugada. Jesus foi arrastado nas trevas para a casa de Anás e Caifás. Segundo, era proibido julgar na véspera de festas sagradas. Eles julgaram Cristo exatamente no início da Páscoa. Terceiro, os juízes deveriam ser imparciais, mas Caifás assumiu o papel de acusador primário. Eles aceitaram o depoimento de falsas testemunhas que entravam em contradição. E quando a sentença de morte é proferida, a lei judaica obrigava a esperar transcorrer uma noite para a execução. Eles não esperaram. Pela manhã fizeram uma segunda sessão rápida, apenas para forjar uma farsa de legalidade. E perante a pergunta, és tu o Filho de Deus? Jesus sela seu destino terreno respondendo, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. Fecha aspas. Mateus, capítulo 26, versículo 64. Os mesmos homens que não hesitaram em quebrar as leis de Deus para matar o Messias demonstraram uma escrupulosidade farisaica nojenta com Judas. Judas, vendo a condenação, sente horror do que fez. Ele volta ao templo, joga as moedas de prata e confessa: pequei traindo o sangue inocente. Mateus 27, 4. Não há maior atestado de inocência de Cristo do que o desespero do próprio traidor. E o que respondem os líderes judeus? O que nos importa? Isso é contigo. Mas olhem o farisaísmo. Eles se recusam a guardar as moedas no tesouro do templo porque era, entre aspas, dinheiro de sangue. E compram um terreno. Rasgam a lei moral assassinando Deus, mas tremem diante da lei cerimonial do dinheiro. Judas, em total desespero e sem confiar na misericórdia, foge para o penhasco e se enforca. Nesta madrugada terrível, ocorre a queda de São Pedro no pátio de Caifás. Identificado pelas servas e pelo seu sotaque galileu, Pedro cedeu ao medo da tortura e da morte. Em pânico, negou a Jesus por 3 vezes. Mateus 26, versículo 74 diz que Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Fecha aspas. Cristo amarrado olha para Pedro. Aquele olhar esmagou o coração do apóstolo, que saiu para fora e chorou amargamente. As lágrimas de São Pedro foram o batismo de seu verdadeiro arrependimento. Após a ressurreição, Jesus curaria essas 3 negações com 3 profissões de amor. Mas ouçam bem, meus caros católicos. Faço agora um alerta fundamental. A falsa igreja pós-Vaticano II, infestada de modernistas, tem a ousadia de comparar as heresias cometidas por homens como Karol Wojtyła, mais conhecido como João Paulo II, ou Giovanni Montini, conhecido como Paulo VI, com a queda de São Pedro. Os defensores do erro dizem: vejam, Pedro também errou. É normal que os papas errem na doutrina. Que sofisma satânico! Que mentira suja! São Pedro negou conhecer Jesus como pessoa física em um momento de extremo pavor e histeria, sob coação iminente de ser executado pelos guardas. Ele jamais perdeu a fé teologal no fato de que Jesus era o Filho de Deus. E mais importante, ele ainda não exercia seu ofício supremo e jamais reuniu a igreja para ensinar o erro. Ou seja, ele não era papa naquele momento. Os ocupantes modernistas da Roma atual não agem sob a ameaça da espada. Eles sentam-se confortavelmente em palácios e assinam documentos, encíclicas e realizam concílios que destroem a doutrina exclusiva de Cristo, promovendo o ecumenismo falso
e beijando o Alcorão. Toda essa infiltração e covardia já haviam sido denunciadas. O Papa São Pio X, em sua magna encíclica Pascendi Dominici Gregis, de 1907, diagnosticou o modernismo como a síntese de todas as heresias. Como o próprio Santo Padre escreveu, aspas, se, pois, de uma só vista de olhos atentarmos para todo o sistema, a ninguém causará pasmo ouvir-nos defini-lo, afirmando ser ele a síntese de todas as heresias. Fecha aspas. Ele já via os inimigos infiltrados dentro da própria igreja, vestindo peles de ovelhas. Ele alertou que os inimigos da cruz já não estavam apenas fora, mas infiltrados no âmago da própria igreja, dissimulados e vestindo peles de ovelhas. Para proteger o rebanho, São Pio X instituiu em 1910 o juramento antimodernista, obrigando todo o clero a manter firmemente a fé de sempre. Tragicamente, como prova da desolação atual, esse sagrado juramento foi abolido em 1967 por Paulo VI, abrindo de vez as portas para o erro. São Pedro chorou amargamente pelo seu medo. Os modernistas celebram a ruína da igreja. Não há comparação possível. Mas voltemos ao pretório. Os judeus não tinham o direito da espada, o poder de executar. Precisavam dos romanos. Por isso, levam Jesus a Pôncio Pilatos e mudam a acusação de blasfêmia religiosa para rebelião política. Pilatos sabia que Cristo era inocente, mas sendo um covarde apegado ao cargo, cedeu ao grito da turba. Vou abrir um parênteses. Conhece muitos desses comandantes, secretários, governadores, ministros, deputados, senadores, presidentes? Ou será que você não seria mais um covarde apegado ao cargo público que ocupa? Fecho parênteses. Jesus foi flagelado, açoitado até os ossos ficarem expostos, coroado de espinhos e tratado como o mais vil dos criminosos. E no ápice do ódio ao Salvador, Pilatos lava as mãos e o povo judeu invoca a maldição sobre si mesmo, proferindo as palavras terríveis registradas em Mateus 27, versículo 25. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Consumava-se o deicídio. A crucificação na cruz, um método persa e romano, que para a mente judaica trazia a maldição de Deus para destruir o nome do réu, foi imposta ao nosso Senhor. Nossa Senhora das Dores, aos pés da cruz, com o coração transpassado por uma espada, tornou-se a corredentora e rainha dos mártires. A luz do sol desapareceu ao meio-dia, um milagre sobrenatural contra a morte do Criador. E Jesus entregou o seu Espírito. Meus irmãos, com o grito final do Salvador na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquilo não foi apenas um terremoto. Foi o fim da antiga aliança. Foi a abrogação do judaísmo do Antigo Testamento. Com a ressurreição de Cristo, o mundo inteiro mudou para sempre. A humanidade, a partir daquele momento, foi dividida por Deus em apenas 3 grupos de pessoas. Guardem isso na memória. São Paulo atesta isso em 1 Coríntios 10:32, quando diz: não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Fecha aspas. Então, aí os 3 grupos. Primeiro, a igreja de Deus, os católicos, os convertidos que foram regenerados pelo batismo e têm a Jesus como verdadeiro Deus. Fora dessa igreja não há absolutamente nenhuma salvação. Como ensina o doutor angélico Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, aspas,
Não há entrada na salvação fora da igreja. Assim como no tempo do dilúvio, não havia salvação fora da arca, que significa a igreja, fecha aspas. E o próprio Santo Agostinho, doutor da graça, é ainda mais explícito. A salvação ninguém pode ter senão na igreja católica. Fora da igreja católica, ele pode ter qualquer coisa, pode ter honra, pode ter os sacramentos, pode cantar aleluia, pode responder amém, pode ter o evangelho, pode ter a fé e pregar, mas exceto a salvação, fecha aspas. Por isso, desde os tempos apostólicos, São Cipriano de Cartago já proclamava com toda a autoridade, aspas, fora da igreja não há salvação, fecha aspas. Quem se separa da unidade da igreja, ainda que morra confessando o nome de Cristo, não alcança a salvação. Voltando aos outros dois grupos. Segundo, os gentios, os pagãos, os ateus, os ignorantes, as multidões que viviam nas trevas da idolatria e que não mataram o Messias por rejeição, mas por desconhecimento. Foram esses povos que os nossos grandes missionários buscaram converter ao longo dos séculos. Terceiro, os judeus, aquele povo étnico e religioso que, detendo a lei, recusou deliberadamente a Jesus Cristo. Eles crucificaram o Salvador, não o aceitaram como Messias e gritaram que o seu sangue caísse sobre eles. Ao fazerem isso, romperam a aliança com Deus de forma irrevogável. É crucial que tenhamos isso claro. Daquele dia em diante, o catolicismo verdadeiro e o judaísmo talmúdico tornaram-se inimigos frontais e históricos. Não é uma inimizade meramente sociológica, é teológica. Nós adoramos Jesus Cristo como Deus Supremo. A religião deles é fundamentada na rejeição formal e na negação do Verbo encarnado. E a Santa Madre Igreja sempre soube disso. Ao longo de 1900 anos, o ecumenismo católico sempre teve um único significado: a conversão dos hereges e dos judeus à Igreja Católica. Nunca, repito, nunca a Igreja ensinou que o judaísmo pós-bíblico era uma religião verdadeira que levava a Deus. A doutrina de sempre é imutável. O Papa Pio XI, na encíclica Mortalium Animus, de 1928, condenou rotundamente o falso ecumenismo como uma peste. Ele ensinou de forma infalível que a única verdadeira unidade cristã só pode ocorrer pelo retorno dos dissidentes, cismáticos e hereges à única e verdadeira Igreja de Roma. Colocar a Igreja Católica no mesmo nível das falsas crenças é um grandíssimo agravo para a verdadeira Igreja de Cristo. Escutem as palavras exatas de Pio XI, abre aspas, não é permitido promover a união dos cristãos de outra maneira que não seja favorecendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja, fecha aspas. E ainda adverte que o falso ecumenismo é um erro capital, pois parte do pressuposto de que a Igreja de Cristo estaria dividida em partes e comunidades separadas, quando ela é una, visível e indivisível. A nossa liturgia tradicional da Sexta-feira Santa rezava a oração Oremus et pro perfides judeis. Oremos pelos pérfidos judeus. Na teologia tradicional, perfídia significa aquele que quebrou o pacto, que não tem a fé em Cristo. Nós rezamos com o coração cheio de caridade para que Deus retirasse a venda dos olhos deles, para que se convertessem e fossem salvos. Nós nem sequer dobrávamos os joelhos, flectamos gênua nesta oração, para não repetir o escárnio que os soldados romanos e os judeus fizeram dobrando os joelhos em zombaria a Cristo coroado de espinhos. Mas o que fez a Igreja modernista? A seita conciliar, que surgiu na década de 60, ela traiu o Cristo crucificado. E se você está nela e a apoiando, você está traindo a Cristo crucificado igualmente.
O padre Humberto Porto documentou isso com precisão em sua obra Os Protocolos do Concílio Vaticano II sobre os Judeus. Ângelo Roncalli, conhecido como João 23, já em 1959, covardemente apagou a palavra pérfidos da liturgia milenar. Em 1960, ele pegou o dossiê de um ativista judeu, o professor Julius Isaac, cheio de exigências para a igreja alterar seu ensino, entre aspas, antissemita, e entregou ao cardeal Agostinho Bea. Esse, entre aspas, cardeal, manipulando as congregações, fez passar no Vaticano II o documento Nostra Aetate. E o que essa abominação ensina? Isenta os judeus da culpa do deicídio, ignorando passagens explícitas da própria palavra de Deus. Vejam que a Sagrada Escritura declara com toda clareza. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículo 25, a multidão judaica clama diante de Pilatos. Aspas, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Fecha aspas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, São Pedro, cheio do Espírito Santo, acusa diretamente, aspas, a este, entregue por determinado conselho e presciência de Deus, vós crucificastes e matastes pelas mãos de iníquos, fecha aspas. E São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, escreve sem rodeios, aspas, os judeus que mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, fecha aspas. Essas são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, registradas na Bíblia infalível. E o que o documento Conciliar Nostra Aetate, parágrafo 4, ousa ensinar em contradição frontal com a palavra de Deus. Aspas, embora as autoridades judaicas e os que seguiram o seu exemplo tenham pressionado a morte de Cristo, o que se passou na sua paixão não pode ser imputado nem distintamente a todos os judeus que então viviam, nem aos judeus de hoje. Fecha aspas. E ainda declara que a antiga aliança conserva seu valor salvífico para eles. Isso é cuspir no sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. É declarar que o sacrifício dele foi inútil. A missa nova do Novus Ordo retirou o apelo à conversão e agora reza para que os judeus, aspas, progridam na fidelidade à sua aliança, fecha aspas. Dizer que um judeu se salva na sua antiga aliança, que foi pregada e rasgada na cruz, é cuspir no sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Repito, é dizer que o sacrifício dele foi inútil. E para provar quem manda na Igreja Conciliar hoje, vejamos a questão da maçonaria. A Igreja Católica sempre a condenou reiteradas vezes. O Papa Leão XIII, na encíclica Humanus Genus, de 1884, revelou que a maçonaria é o reino de Satanás na Terra, trabalhando ativamente para destruir a Igreja. O verdadeiro Código de Direito Canônico de 1917, no seu cânon 2335, era cristalino: excomunhão automática para qualquer católico que se juntasse à maçonaria. Mas a subserviência da nova igreja de, entre aspas, Paulo VI, João Paulo II e seus sucessores aos grupos secretos é tão profunda que, no Código de Direito Canônico de 1983, a palavra maçonaria foi covardemente removida da lei penal, cânon 1374, sendo diluída em uma vaga menção a associações que maquinam contra a Igreja. Eles tentaram apagar o nome do arqui-inimigo da lei da Igreja para criar uma falsa fraternidade maçônica e ecumênica com as religiões falsas do mundo. O suposto cardeal Bea e os modernistas queriam nos judaizar, queriam que os católicos sentissem vergonha do Evangelho. Nós respondemos não. Nós resistimos a esta ignomínia. Meus irmãos, diante da cruz de Cristo não há espaço para falsos ecumenismos. Permaneçamos firmes na fé de sempre, na missa de sempre.
Não aceitem essa carcaça esvaziada de fé que tenta se passar por Igreja Católica, abraçando as falsas religiões. Eles é que não são católicos, mas modernistas, ou seja, hereges que estão em posse dos bens materiais, prédios da Santa Igreja Católica, mas não os espirituais. Confundem e enganam a milhões. A maioria é enganada por preguiça de estudar os documentos da própria Igreja Católica. Não se iludam, meus irmãos. A Santa Igreja Católica não é um reino humano, onde se troca um rei ou um presidente de direita ou de esquerda e, de repente, o novo governante passa a fazer exatamente o oposto do que fazia o anterior. Na Santa Igreja Católica reina Cristo, o Verbo encarnado, que governa visivelmente sobre a terra por meio de seu vigário, o Papa. Deus é perfeito, dele nada se pode acrescentar nem tirar. O que o nosso Senhor ensinou à sua igreja é válido eternamente. Por isso, nenhum membro da igreja, seja padre, bispo, cardeal ou mesmo o sumo pontífice, tem autoridade para mudar um único jota dos ensinamentos de Cristo. Quem o faz, ainda que se apresente com as vestes pontifícias, automaticamente, ex sententia e ex officio, deixa de ser membro do corpo místico de Cristo. Torna-se um herege que ocupa as estruturas materiais, mas já não pertence à igreja espiritual. A fé de sempre não admite contradição. Se não é católico, não pode ocupar cargo na igreja. É uma coisa óbvia. Somente Jesus Cristo salva. Fora da sua única igreja não há salvação. Que nesta sexta-feira da Paixão, ao meditarmos sobre as dores atrozes e a justiça subvertida no Calvário, renovemos o nosso juramento de fidelidade ao Rei dos Reis, que a Virgem das Dores nos guarde debaixo de seu manto. Rezemos pela conversão dos infiéis e não por sua permanência no erro. Viva esse tríduo pascal com extremo recolhimento, jejum e oração. E até o próximo episódio de nosso canal. Victime Paschali laudes, immole Christi ani, adius redemptores, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, qui fidisti via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam Filii resurgentis, angelicos testes, solarium et vestes. Surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam. Scimus Christum surrexisse, a mortuis bene, tur nobis victor rex, miserere. Amen. Alleluia. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esse episódio tão especial. Que tal nos ajudar a levar essa mensagem adiante? Inscreva-se no canal, deixe seu like e um comentário com suas reflexões. Aproveite também para seguir nossas redes sociais e as de nossos patrocinadores e parceiros que tornam esse trabalho possível. Em breve teremos um novo episódio com mais uma entrevista ou um debate entre católicos para continuarmos essa jornada juntos.
Eu sou feliz por ser católico, vivendo a fé verdadeira e ensinada pela Santa Igreja de Cristo por 2000 anos. E você, o que te faz feliz na sua fé?